Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos? Amém. A paz seja convosco, você que está aí na sua casa, nos acompanhando pelo nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Hoje nós vamos meditar este momento agora na palavra do Senhor. Você está aí em casa, então você não viu a primeira parte, nós já oramos, já agradecemos, já pedimos, já adoramos o Senhor, acabamos de adorar, tem um momento de adoração ao Senhor, e agora nós vamos ter o momento da reflexão da palavra de Deus. Bem, como você está nos acompanhando aí durante esse mês, nós estamos a campanha de missões, tivemos o mês todo de setembro, e nós vamos encerrar essa campanha no próximo domingo dia 13. Mas ainda estamos na campanha. O tema da campanha é esse aqui, que você tem nos acompanhado aí, é Jesus Transforma. E durante todo o mês e todos os mensageiros veio trazendo alguma forma de transformação que Jesus realmente faz. No domingo passado, por exemplo, eu preguei com o tema Jesus transforma para usar na obra dele. Jesus transforma o homem para usar na obra dele. E nesta noite eu queria refletir com vocês no tema, tá aqui ó, o Marcelo vai colocar para a gente ali ó. Jesus transforma o dependente químico em um dependente dele. Oh, glória! O homem é um dependente químico, Jesus vai lá, transforma ele deixa de ser um dependente químico e agora ele passa a ser um dependente de Jesus. Louvado seja Deus! E eu queria meditar com vocês. Eu vou fugir do versículo da campanha, que é 2 Coríntios, e eu quero meditar com vocês em 1 Coríntios. É um texto também que eu sei que os irmãos conhecem muito bem. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Diz assim o texto: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém? Algumas traduções diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O irmão Marcelo já orou, então nós vamos meditar nesse tema. Preste atenção. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou um homem livre, adulto, consciente. Então, Paulo está dizendo, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas ele diz, mas nem tudo me convém fazer. Nem tudo é certo eu fazer. E ele continua dizendo, olha, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. E este é exatamente o problema que se dá com uma pessoa em dependência química. Durante o mês de setembro e agora entramos também em outubro, nós meditamos o mês todo praticamente nesse tema, Jesus Transforma, e o projeto que nós mais vimos aqui, testemunhos, foi da Cristolândia. E para a gente entender melhor a ideia da Cristolândia, que eu quero meditar nessa mensagem hoje, Jesus transforma o dependente químico em dependente dele. A dependência química, irmãos, ela se tornou um grande problema social, e não social, mas também um problema de saúde pública em quase todos os países do mundo. Passa por esse problema com as drogas. Quase todos. Digo quase todos porque quanto mais honestidade há no país, quanto mais organização há no país, quanto menos desigualdade social houver no país, menos tem a droga. Mas todo lugar que o país tem muita corrupção, que o país tem muita desigualdade social, todo país que tem muita pobreza, a droga se alastra de uma forma rápida. E infelizmente, o nosso país, a República Federativa do Brasil,
se enquadra nisso. O nosso país tem muita corrupção, não só na política, mas em todo o sistema. O nosso país tem muita desigualdade social, tem pouca gente rica e tem muita gente pobre. E os bens não são divididos, poucos têm muito e muitos têm pouco. E tem muita pobreza, muita falta de educação, a educação precária, muitos poucos projetos, tudo isso contribuem para que o país se torne um caos e também a droga neste país seja um problema de calamidade pública, um problema social, um problema de saúde pública. Como o nome já diz, irmãos, a dependência química é um vício. E o homem se torna uma pessoa dependente da química que há numa droga. A química que há na droga faz com que aquela pessoa se torne dependente dela. O sistema imunológico dessa pessoa é dominado e precisa dessa química para, de forma violenta e avassaladora, ela vicia o homem. Às vezes a gente olha assim, isso é falta de vontade. Se ele quiser, ele sai dessa situação. Olha a forma como esse homem está aí na rua. E aí você olha para essa pessoa e fala assim, você quer sair dessa vida? Ele diz, quero. Você diz, então levanta daí que eu vou te levar agora. Ele fala, ah, não, hoje não. Porque a química domina o sistema imunológico dele. A química domina de tal forma este homem que nós podemos dizer que ele se tornou um escravo daquela química. A química que está correndo ali no seu sistema imunológico, no seu sangue. E qual é a história da droga? Como tudo nesse mundo, a droga também teve um início. Se a gente for fazer quando eu estava pensando nessa mensagem hoje, eu fiquei pensando em fazer um resgate histórico, que a gente for pegar assim para fazer uma análise histórica e cronológica, a gente pode pensar assim, desde que o mundo é mundo já existe a maldade. Vocês lembram que Jesus uma vez contou uma parábola de um homem que estava indo para Jerusalém, se não me engano, ou vindo de Jerusalém, e no caminho ele encontrou 2 salteadores, que hoje a gente não chama mais de salteador, a gente chama de ladrão mesmo. Não é salteador, é ladrão. E aqueles homens assaltou aquele moço. Mas ele não se contentou em só assaltar, ele assaltou, bateu no homem e levou tudo que ele tinha e ainda tirou a roupa do homem. E deixou o homem no chão, caído, quase morto e nu. E Jesus conta essa parábola dizendo que pouco tempo depois veio um sacerdote indo para o templo. E o sacerdote viu o homem e atravessou o outro lado e passou e olhou o homem lá e deixou ele lá. Jesus contou que depois veio também um levita, também indo para o templo, e ele passou, olhou, o homem atravessou para o outro lado e foi embora. E aí o que fez com que os seus ouvintes se estranhassem, Jesus contou naquele momento que um homem samaritano passou e não atravessou para o outro lado, ele foi para junto do homem. Abaixou, curou, cuidou das feridas do homem, botou o homem no cavalo, botou ali o bálsamo no homem, levou o homem para o que a gente chama hoje de pousada, eles chamavam de hospedaria, entregou o dono da hospedagem, pagou mais um dinheiro e disse, o que você gastar a mais, eu pago depois. Os ouvintes de Jesus ficou espantado porque todo mundo imaginou que quem ia fazer isso era o sacerdote. Depois o sacerdote não fez, o pessoal falou, não, o samaritano, o levita vai fazer, quer ver? Aí Jesus disse, o levita passou de lado. Mas quando Jesus disse assim, e um samaritano veio também, os ouvintes de Jesus pensou, terminou de matar o homem, quer ver? Fica olhando. E aí Jesus disse, e o samaritano parou e cuidou do homem. Eles quase apedrejaram Jesus. Porque o homem que foi assaltado era um judeu. Pois é, meus irmãos, então desde essa época já tem
já existia o roubo, já existia assalto. Mas a droga ainda não se existia. Nessa época de Jesus e antes de Jesus também, a droga era a bebida alcoólica, era o vinho. A principal droga era o vinho. Se você olhar na história aqui da Bíblia, os reis se embebedavam com vinho. Os homens, quando vinham da guerra, que ganhavam a batalha, todo mundo se embebedava de vinho. Vocês lembram, por exemplo, da história daquele momento lá que Davi possui a esposa de Urias, né, Betseba, e ele arma para que o homem não vá para a batalha antes de ter com a esposa. E ele pede para que Urias vá para casa, só que Urias não foi para casa. Urias tomou uns vinhos, ficou com sono e dormiu por ali mesmo. Ou seja, a droga que se tinha nessa época era bebida. Quanto tempo vai passando, a história da humanidade, a civilização vai crescendo, foi se descobrindo que algumas plantas geravam sensações alucinógenas. E aí nós temos as famosas, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, viram que os índios já fumavam uma planta, a cannabis, o que hoje a gente chama de maconha. E também tem, por exemplo, uma droga chamada haxixe, que é derivada da maconha. E tantas outras drogas, que é planta, a folha da coca, por exemplo. Então isso passou a ser as drogas da época. Se a gente voltar um pouquinho atrás, um pouquinho, não precisa nem ser muito, na época dos irmãos aqui mesmo, que são mais velhos que eu, a droga era maconha. Na minha infância, a droga era maconha. Se alguém descobrisse assim, fulano de tal está fumando maconha, era uma coisa de outro mundo, não era? Hoje não. A gente chega ali na praça agora, está capaz de alguém estar fumando ali na frente das pessoas, não está nem aí, vai você reclamar com ele, não é? Mas essas drogas foram se popularizando e elas foram para a indústria. E quando elas foram para a indústria, elas ganharam componentes químicos. Por isso nós chamamos hoje as pessoas em drogadição de dependente químico. Porque quando a droga foi para o laboratório, quando ela foi para a indústria, quando ela se industrializou, elas ficaram mais potentes. E o poder de destruição se tornou ainda maior. Porque quando você manipula uma droga em laboratório, você sabe exatamente o que está fazendo. E sabe exatamente o poder de destruição daquela droga. E aí se alastrou. E quando a droga se alastrou e ela começou a atravessar os oceanos, ela também foi chegando em outros países. E aí virou esse problema social e de saúde pública que eu falei lá atrás, na introdução. Então, meus irmãos, o cannabis, o haxixe, o ópio, a coca, o caiamo, que também é um outro tipo de planta, e tantas outras, começaram a ser as drogas e que depois foram para os laboratórios e transformou nessas drogas todas que tem hoje. E hoje, se a gente for parar para comparar, o vinho nem droga mais é referente ao que era no passado. Na época de Jesus, a principal droga, por exemplo, quando Jesus nasceu, a principal droga era o vinho. E sendo o vinho, claro que não o vinho como é hoje, né? O vinho que a gente tem hoje é diferente da época de Jesus. A questão é que a bebida, irmãos, ela já era um problema, porque a bebida altera o sentido normal de uma pessoa. A bebida altera uma pessoa. Basta vocês saberem, e a gente tem vários relatos de pessoas, por exemplo, que era muito calmo, muito paciente, muito tranquilo, mas quando bebe, a pessoa fica transtornada, vira outra pessoa. Há vários relatos de pessoas assim. Por exemplo, eu tenho uma coisa tão triste para dizer sobre isso. O meu pai, por exemplo, ele era uma pessoa muito difícil, muito complicado. Mas painho, quando bebia, se tornava o melhor pai do mundo. Vai entender um negócio desse. Ele ficava uma pessoa brincalhona, gente boa. Quando o painho estava bebendo, eu adorava ficar com ele, conversando com ele, brincando com ele. Ao ponto de eu desejar que o painho tivesse bêbado sempre.
Olha que coisa triste de dizer. Porém, ele também mudava o comportamento com a minha mãe. Depois que todo mundo ia embora, que ele estava em casa sozinho, ele ficava um homem extremamente violento. E ele, se tornou um agressor, e vocês sabem dessa história que eu já falei várias vezes. A droga altera o sentido de uma pessoa. A bebida alcoólica tira a pessoa do estado normal dela. E sem contar que a droga, a bebida ou qualquer outro tipo de droga é uma porta de entrada para demônios atuar na vida de uma pessoa. Aí você já tem um outro problema, os problemas espirituais. A droga ela é uma porta de entrada para o mal se alojar na vida de uma pessoa. Você pode observar que uma pessoa, quando ela entra em estado de drogadição, ela fica uma pessoa feia. Mas eu não estou falando de feiura, de beleza como as pessoas falam. Não, fulano é bonito, fulano é feio, não. Eu estou falando é que parece que a alma da pessoa sai dela. Ela fica uma pessoa acabada. Ela fica uma pessoa estranha. Ela fica com um olhar estranho, esquisito. O corpo dela, ela fica toda acabada, toda estranha. Parece que tudo que é de bom que Deus coloca no homem sai daquela pessoa. Vocês não têm essa impressão, não? Pois bem. Na época de Jesus, então, o problema era esse. A bebida altera o estado normal de uma pessoa e em cada pessoa a bebida tem uma reação diferente. Eu, por exemplo, na minha época de mundo, quando bebia, eu era um bebum tranquilo. Primeiro que eu nem ficava bêbado. Quando eu começava a ficar tonto assim, eu já parava. E eu já sou todo gente boa, todo brincalhão, eu ficava mais brincalhão ainda. E aí, compadre ali, ó. Cara, quantas tiotinas a gente não tomou, né, compadre? Deus é mais. Mas outras pessoas ficam extremamente violentas, outras pessoas ficam extremamente problemáticas. E ela vai atuando de uma forma diferente na vida de cada pessoa. Ao conhecer Jesus, Jesus tem logo uma proposta para o homem. A primeira coisa que a Bíblia diz é que o homem deve abandonar a bebida. A Bíblia diz que o homem deve abandonar o vinho. E aí, se vocês lerem comigo Efésios, coloca aí, Marcelo, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo toma posse dessa palavra e ele vai dizer assim, olha, vocês precisam abandonar o vinho, para de beber. Em Efésios capítulo 5, deixa eu colocar aqui enquanto, aqui ó, diz assim ó, não se embriaguem com vinho, porque o vinho leva o homem o quê? A libertinagem. O que é a libertinagem? É viver uma vida de liberdade, mas não é de liberdade de ser livre, é uma vida de ser uma pessoa intrometida, uma pessoa que fica mexendo com a mulher dos outros, é uma pessoa que fica procurando problema com as pessoas, é uma pessoa que só quer viver em festa, em farra, em curtição, isso é libertinagem. Mas olha o que a Bíblia diz, sejam cheios do Espírito de Deus, aleluia. Então a primeira proposta que Deus tem para a vida de um homem que bebe é pare de beber e seja cheio do Espírito Santo de Deus. E por isso que depois que a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, a gente não tem saudade nenhuma da bebida. Porque a bebida, ou qualquer droga, só destrói a vida de uma pessoa. Eu não sei se vocês já pararam para observar, mas beber é caro. Todo mundo que para de beber, pergunta a Jonas, nosso irmão aqui da igreja, todo mundo que para de beber, sente logo no seu bolso o resultado. Tem pessoas que pagam altas contas de bebida, num bar ali que compra por mês, e depois que para de beber, pronto, já não tem mais aquela despesa, e então começa a fazer aquela reforma da casa, começa agora a juntar o dinheirinho para comprar aquele carrinho que o diabo nunca deixava comprar. Por quê? Porque a bebida levava tudo. A bebida destrói a vida de uma pessoa, irmão. Destrói um lar. A bebida não deixava os meninos ter um Danone, não deixava ter um biscoito recheado. A bebida não deixava ter uma carne melhorzinha para a pessoa comer. Por quê? A maldita da bebida levava tudo. Só quem já foi casado
ou casada com alguém assim, sabe o que eu estou dizendo. O quanto as mulheres passam suportando homens, né, que bebem. Pois é, meus irmãos. Aí, depois que o homem conhece Jesus, o que acontece? Você que foi liberto do vício, eu digo para você, busque ser cheio do Espírito Santo. Se você for liberto de algum vício, você que está em casa agora, você precisa buscar ser cheio do poder de Deus. E é o que muito tem acontecido, por exemplo, com as pessoas libertas lá na Cristolândia. Vocês veem aquelas pessoas chegarem feias, acabadas, destruídas, às vezes sem roupa, como a gente aqui arrecada, né? Sem nada, sem família, sem dignidade, sem roupa, com a barriga vazia, com o corpo todo destruído. Aí daqui a pouco aceita Jesus, Jesus começa a transformá-la, e em vez de ser cheio de crack, cheio de química, ela agora é cheia do Espírito Santo de Deus. É o que a gente tem visto hoje na Cristolândia. A Cristolândia, meus irmãos, eu vou falar um pouco agora da Cristolândia e da Cracolândia para vocês entenderem. A Cristolândia, nós podemos dizer que ela é uma resposta de Deus através da igreja para a Cracolândia. Entenderam? O que é a Cristolândia? Quando alguém me pergunta, eu sempre explico assim, ó, a Cristolândia, na minha visão, é uma resposta de Deus através da igreja para a Cracolândia. Por quê, meus amados irmãos? Vamos pensar um pouco. A Cracolândia é um enorme espaço. Primeiro quero pensar com vocês, por que Lândia? Por que tem esse nome Lândia? Vocês já observaram que existe, por exemplo, a Disneylândia? Por que tem essa expressão sufixo Lândia? Porque Lândia está para algo grande. A Disneylândia é um grande parque temático, né? É um dos parques mais famosos do mundo inteiro. A Disneylândia. A Cracolândia é chamada de Cracolândia porque é um grande espaço, um grande local com muitas pessoas se drogando. Isto é, minha irmã Aparecida, a Cracolândia. Um local onde muitas pessoas estão ali se matando sem perceber. A Cracolândia é assim, um enorme espaço onde as pessoas se aglomeram, em inúmeras delas, com o intuito de livremente se drogarem. A Cristolândia é um espaço onde, voluntariamente, inúmeras pessoas se internam com o intuito de não mais se drogarem. Por isso que é a Cristolândia, porque a Cristolândia também é um grande espaço onde milhares de pessoas vão voluntariamente e diz, eu não quero mais me drogar, me ajuda, pelo amor de Deus. É tudo que o missionário da Cristolândia quer ouvir. Ele abre a porta e diz, pois não, você veio no lugar certo. E ali trata aquelas pessoas de uma forma tremenda. E eu quero ainda enfatizar com você que na Cristolândia, irmãos, não sei se vocês sabiam dessa parte da Cristolândia, a Cristolândia não busca tratar ninguém com medicação. A pessoa na Cristolândia toma a medicação que ela já tomava. Se ela já tinha uma prescrição médica e precisa tomar aquela medicação, ela vai tomar. Mas lá na Cristolândia, o remédio lá, irmãos, sabe qual é? Folha de fé, raiz de Davi. Bíblia todo dia. Se uma pessoa não gostar de Jesus, ela não consegue ficar na Cristolândia. Porque na Cristolândia é culto para tudo. Vai comer é culto, vai tomar café é culto, vai tomar café da tarde é culto. Aí de noite tem culto, antes da janta tem culto, depois da janta tem culto. É culto o dia todo. Lá o tratamento é palavra. E de uma forma tremenda o Senhor liberta eles. Sem tomar remédio. Claro que a gente sabe que acaba que muitos não se adaptam e depois saem de lá, ou saem antes de terminar o processo, ou saem e tem recaídas.
mas a grande maioria são transformados pelo poder de Deus. Aleluia. Enquanto a Cracolândia, as pessoas estão como zumbis, irmãos. O que é zumbi? Vivo, morto. As pessoas nos vícios, em todo tipo de pecado, estão naquele lugar. Vocês precisam ver que coisa horrível. Várias pessoas assim, ó, tem uma coisa que me chama a atenção nas fotos, e você que está em casa já está vendo a foto aí, observa que nessa foto, tem algumas pessoas catando pitucas de droga pelo chão. Observa a foto que eu estou colocando aí que você vai ver. Várias pessoas procurando restinho de droga. Zumbis ambulantes assim, ó. Todo mundo na mesma condição. Escravizados pelo pecado. Ali eles defecam, urinam, têm relações sexuais. É uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Aí as prefeituras, o que é que fazem? Depois de muita gente ir reclamar com a prefeitura manda abordagem social vai lá, oferece ajuda, muitos não querem, outros aceitam. E aí depois que começam a criar problemas ali, a prefeitura vai lá, manda a polícia, manda a guarda, manda o poder público chegar lá e tirar aquele pessoal. Aí a gente pensa, pronto, acabou a Cracolândia. Não. A Cracolândia só migra de lugar. Sai daquele lugar, se estabelece em outro lugar e ali continua. É um problema sério que temos enfrentado nas cidades. Enquanto na Cracolândia as pessoas estão como zumbis, pessoas nos vícios e em todo tipo de pecado, na Cristolândia essas pessoas são libertas, ganham de volta a dignidade, a família, o direito de ressocializar, viver em sociedade e têm a sua vida espiritual restaurada. Aleluia! Enquanto na Cracolândia eles estão ali como zumbi, irmãos, procurando cutucos de droga, lá na Cristolândia ela ganha de volta a dignidade, começa a ganhar um corpo de volta, aí encontra-se com Cristo, aí a primeira coisa, ela fica bonita, porque ela ganha o brilho do Espírito Santo de Deus. É por isso que às vezes as pessoas olham para você e falam assim, você é cristão, não é? Você nem falou nada, por quê? Porque o brilho está espantado em você. O brilho está estampado no seu rosto. É perceptível ver que você é diferente, que você serve a Deus. E é muito fácil a gente lembrar dessa cena. Por exemplo, eu vou colocar aí para quem está em casa e assistindo, a diferença de uma pessoa na drogadição e uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Essa irmã que você está vendo aí agora, o nome dela é Silvia. Nessa época da drogadição, ela era chamada de a bruxa da Cracolândia. Agora, com Jesus, ela é a princesa do Senhor. Aleluia. Olha, que mulher linda está aparecendo aí para você. Por isso que eu estou dizendo a vocês, assistam essa mensagem amanhã de novo, que vocês vão ver as imagens, vai ser mais impactante ainda. Irmãos, enquanto na Cracolândia as pessoas estão atormentadas por espíritos malignos que a aprisionam, que é isso que acontece. Tem drogas que as pessoas usam, que elas começam a ver gente morta. Começam a ver pessoas que ela conhece, que já morreu. Elas começam a ver pessoas que estão atrás dela para matar ela e não tem ninguém. Por causa da alucinação. A droga faz isso. Os espíritos malignos atormentam ela. Enquanto ela está lá assim, lá na Cristolândia, elas estão cheias do Espírito Santo e com muita alegria louvam a Deus. Aleluia. Olha aí, estou colocando a foto também. Observa nessa foto as pessoas aí, ó, adorando a Deus. Eu não sei se vocês já viram, mas a gente já trouxe Coral da Cristolândia aqui. E também a nossa igreja aqui já foi várias vezes fazer culto lá. Vocês já viram como é que eles louvam a Deus? Muito melhor do que os crentes na igreja. Porque aqueles crentes na igreja às vezes tem vergonha, né? De ficar de pé, de levantar a mão e adorar. Eles não. A gratidão deles por ter sido liberto é tão grande que eles levantam as duas mãos e começam a adorar assim, ó. Ainda fazem coreografia e tudo. E dá em glória a Deus, alto. Louva o Senhor de todo o coração. Você vê, você sente a gratidão
por ter sido liberto do pecado. E às vezes a gente na igreja vê pessoa ali bonitinha, engomadinha, fica com vergonha de dar um glória a Deus. E eu sempre pego no pé dos meus adolescentes, quando eu estou ali no fundo, eu falo, dá um glória a Deus aí, pai. Aí o menino dá risada, não tem vergonha. Tem vergonha de glorificar. Glorifica o nome do Senhor, irmãos. Diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha vergonha de fazer isso. Lembre-se de onde Deus te tirou e onde você está hoje. Foi na Cristolândia que a bruxa da Cracolândia se transformou em princesa do Senhor. Foi lá na Cristolândia, onde Deus restaurou a vida dessa mulher. Dessa forma, Jesus transforma o dependente químico em um dependente dele, meus amados. Um escravo livre. Agora, ele entende que só está aprisionado em Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo falou na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 7, versículo 22. O que Paulo falou sobre a gente ser escravo? Ser liberto da escravidão, sob prisão. O que o apóstolo Paulo falou? Olha o que ele falou, ó. 1 Coríntios 7, 22 diz assim: pois aquele que foi chamado pelo Senhor, sendo escravo, é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhante àquele que era livre, uma vez chamado, agora é um escravo de Cristo. E qual a diferença da escravidão do passado para a escravidão em Cristo? Porque a escravidão do passado nos aprisionava no pecado e em tudo que nos afasta de Deus. Sermos escravos em Cristo, nós somos escravos porque nós escolhemos ser. Só que essa escravidão não é uma escravidão que nos aprisiona, pelo contrário, é uma escravidão que nos liberta. Vai explicar isso aí agora. Eu escolho ser o escravo de Jesus. Eu tenho prazer de dizer, eu sou um escravo de Cristo. Aleluia. E aí, irmãos, para a gente finalizar, o que é então que significa dizer o texto que a gente abriu a mensagem, 1 Coríntios 6, versículo 12, bota aí, Marcelo. O que é que significa então dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quando Paulo está dizendo isso, todas as coisas me são lícitas, Paulo está dizendo, olha, eu sou um homem, eu sou maduro, eu sou livre, eu posso fazer o que quiser, sou homem de maior-idade, tenho o direito de ir e de vir, todos nós aqui temos. Eu sempre gosto de lembrar para os irmãos que o pastor não tem domínio da nossa vida dessa porta para lá. A única coisa que eu sei da vida dos irmãos é aquilo que os irmãos me contam. Então isso quer dizer que os irmãos são donos da vida de vocês fazem o que quiserem. Porém, a Bíblia diz que nem tudo convém o irmão fazer. Nem tudo convém a irmã fazer. Por exemplo, um dia, conversando com uma jovem sobre determinado tipo de roupa, eu estava tentando dizer para a jovem que não convém mais ela usar aquela roupa. Só que ela estava entendendo que não convém vir para a igreja. Eu falei, não, se não convém você usar na igreja, não convém você usar em lugar nenhum, porque você agora é uma princesa do reino de Deus. Você não é só uma princesa do reino do Senhor na igreja. E às vezes eu observo que existem pessoas que acham que tem que ter um comportamento e que na igreja, porque está na igreja não pode, mas fora da igreja pode. Eu vou dar um exemplo aqui, muito simples, aproveitando que eu estou falando desse negócio de roupa. Determinado tipo de biquíni mesmo, feminino, que é uma roupa feminina. A gente vai para os nossos retiros, quando chega lá no retiro, com a orientação do pastor, sempre foi, desde que eu sou pastor aqui, mulher não fica de biquíni aqui, fica de short. Pode ficar até com a parte de cima, mas com a parte de baixo, short. Beleza. Aí a mulher fala assim, aqui eu não posso, mas se eu for para a praia eu posso.
Então eu já oriento, minha irmã, se você não pode aqui, você não pode em lugar nenhum. Minha opinião particular, eu acho que uma roupa mais adequada para uma serva de Deus numa praia é o maiô. A minha opinião, tá, irmãos? Não briguem comigo, é a minha opinião. A minha orientação para minha esposa é essa. E se insistir, não, eu quero queimar a minha barriga, então você bota um biquíni grandão, minha irmã. Por quê? Não é, meu irmão? Por quê? Porque não convém. Não convém. É uma roupa que você já está ali, em certo sentido, semi-nu. É ou não é? Você está semi-nu. Qual é a diferença de um biquíni para o que a gente, chama de calcinha e sutiã? Qual é a diferença? É só que é mais grosso o tecido. É só isso. Então, tem coisas, irmãos, que não convém. Se não convém, o servo de Deus não faz. É simples. Aí ele fala a segunda parte do texto, ele diz assim, tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por tudo. Os nossos pais já gostam de dizer assim, você não é todo mundo. Quando os filhos falam assim, mas todo mundo vai, pai. Todo mundo está fazendo. Todo mundo tem. O que é que o pai fala? Você não é todo mundo. Você não vai, não. O cristão precisa entender que o cristão não é todo mundo. E aí eu estava falando de dependência química e já entrei em gosto de costumes, né? E eu quero finalizar a mensagem, irmãos, dizendo o seguinte: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas são lícitas para vocês, mas nem tudo convém aos irmãos fazerem. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Nós estamos falando aqui do domínio da droga, mas existem outros vícios que podem dominar um cristão. E Paulo está dizendo, não se deixe dominar. Hoje tem tantos outros vícios, né? Enquanto nós estivermos neste mundo e nesta matéria, irmãos, nessa matéria aqui, humana, nós teremos que diariamente travarmos essa batalha espiritual entre a carne e o nosso espírito. Ouça o conselho de Paulo, não se deixe dominar. Também se lembre de que nem tudo te convém. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu espero que esta mensagem possa ter trazido algum esclarecimento para você. E você que está aí em casa, sabe de alguém que está tendo dificuldade nesta área, manda essa mensagem para essa pessoa ouvir, assistir. Talvez para você não fez tanto sentido porque você não tem esse problema, mas para essa pessoa vai ter. E vai ser uma bênção você encaminhar essa palavra para ela. Se você que está sentado aí na sua casa agora, está chorando porque você está com vício em alguma área, abandone imediatamente. Lute contra o vício. Procure o seu pastor, procure o seu diácono, procure o seu líder. Peça ajuda. Porque assim como na Cristolândia, a igreja está de portas abertas para te ajudar. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. A quem está em casa e a vocês que estão aqui também. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu santo nome. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é um Deus que restaura e que liberta a vida de um homem. Como disse, Senhor, o tema da mensagem desta noite, louvado seja o teu nome. O Senhor transforma o dependente químico em um dependente do Senhor, para que este homem nunca mais seja um dependente de uma química, mas que ele seja apenas um dependente do Senhor Jesus. Aleluia! E como é bom depender do Senhor, como é bom fazer a tua vontade e andar nos teus retos caminhos. Eu glorifico o teu nome, porque o Senhor me livrou dos meus vícios, porque o Senhor livrou os teus servos aqui dos vícios, ó Pai. Estamos hoje louvando, engrandecendo o teu santo nome. Por isso, eu te peço que o Senhor continue nos abençoando e nos fortalecendo. Dá-nos, Senhor, uma noite agora na tua paz, que tenhamos um descanso na tua presença. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.